Ok, boa noite, gente. Boa Boa noite. noite. Eu me chamo Viviane, moro em Lagoa Santa, Minas Gerais, né? Tem algumas pessoas que são de fora, né? Que estão no grupo. E eu sou filha como o pastor falou, eu sou filha da Ilma, uma bem antiga, né? Da igreja, desde que a igreja foi fundada que ela frequenta. Eu também já frequentei muito, né? A igreja. Não tenho ido, eu tenho ido numa outra igreja próxima aqui da minha casa, que é uma igreja batista próxima daqui. E o pastor deve conhecer, né, pastor? Nacional, A Batista Nacional. Nacional. Uhum. Isso, para cima da minha casa, aqui na rua de cima. E eu tenho ido nela, que é mais próximo para mim aqui. E eu não sou ainda, né, batizada, mas se Deus quiser, minha hora vai chegar, Amém. né? E é isso, eu não tenho muito o que falar, né, de mim. Mas é Aí você isso. fala se você é casada, se tem Ah, filhos, trabalha com o sim. quê? Ah, nossa, sou casada, tenho tenho 2 filhos, né, a Amanda e tenho o Samuel. Era para eu ter um outro filhinho agora, né, que estaria aí com mais ou menos 2 anos e pouquinho, mas eu perdi uma gravidez em 2022. Eu fiquei grávida e perdi. E tenho a Amanda já é casada, né, tem o Samuel de 14 anos, a Amanda 30, a Amanda está casada, já tenho 3 netinhos, Você já tem 3, Viviane, é mesmo? 3 netinhos, Não. pastor. 3 mais 3, são o Luiz Miguel, né, que está com 5 anos, a Helena está com 3, e nasceu agora recente, em abril, a Laura. Aí ligou, né, pastor? Pois é. Agora E ela aí você hã. trabalha com o quê? Eu Eu sei, trabalho mas com eu tenho que perguntar, né? Sim. Eu trabalho, meu pai tem uma mecânica de carro a diesel, né? Trabalho com ele, né? Eu fico no escritório ajudando eles. Na verdade, eu trabalhava com eles. Aí, por um período, eu saí, fui trabalhar em outros lugares. Já trabalhei em clínicas e, e trabalhei em lojas também, lojas de utensílios, né? Uhum. E agora eu voltei de novo a trabalhar com meu pai, tem mais ou menos um ano e 2 meses que eu estou lá agora novamente com ele, trabalhando no escritório, ajudando eles. Amém. Muito bom, gente. Bem-vindo, então, mais uma vez, Viviane. A Arlene chegou aí Obrigada, também. pastor. Deus te abençoe. Vamos Amém. ver, o Luiz Cláudio não entrou ainda aí, não, né? Estou aqui, pastor. Você está aí? Estou aqui, ó. Então, olha, semana que vem é você, não é? Vai Isso, compartilhar, não é isso? isso. Tá bom. Um abraço para você, para Kelly. Antigamente tinha só meninas aí, tem menino também, não? Tem um aí, o Lúcio, né? Aqui em casa, Filho, você tem? eu tenho 3, tenho um menino e 2 meninas. Você tem um menino? Tem um menino de 29 anos, 20, Eu tinha esquecido dele. 20, Pastor, 97 depois e eu quero 28 falar, anos. tá? Ô, senhor, muito bom. Pastor, pastor Oi, Joselito, depois eu quero falar, tá? tá. Quem é que disse que quer falar? Maria Teodora. Você está aí, Teodora. Você ia É, viajar? eu já estou aqui no Maranhão, estou aqui em São Luís. Meu Deus! Então, hoje a nossa célula foi longe, hein? Pois é, estou aqui, já estou esperando chegar aqui umas pessoas que eu vou botar para ver também. Que bom. Que Deus abençoe aí, Teodora, viu? Amém. Cheguei ainda há pouco, acabei de chegar. É mesmo? Que bom que você pôde participar ainda, né? Pois é. Graças a Deus. Vou ficar aqui quietinha aí vendo um pouquinho, tá, pastor? Tá bom. Da paz para todo mundo. Capaz. Para nós é boa noite já, viu, Teodora? Tem fuso É, horário aí? não, eu falei a paz, não foi boa tarde, falei a paz do Senhor para todo mundo. Amém. Tá bom. Tá bom, pastor. Tá joia. Então, gente, eu queria ver com vocês o seguinte.
Semana passada, nós estivemos falando sobre os dons do Espírito Santo, e eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa que gostaria de esclarecer sobre esse assunto, para a gente entrar no nosso estudo de hoje. Se alguma pergunta, alguma contribuição a mais? Só naquela parte que o senhor falou, Ah, sobre receber o Espírito Santo quando a gente crê, e o sim, dom do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, né? sim. As pessoas pentecostais, elas costumam achar que nós, batistas, não temos o Espírito Santo, porque a gente não fala em língua. Mas o Senhor, semana passada, foi bem explícito, bem claro, dizer que nós temos o Espírito Santo que nós recebemos quando cremos. O dom de línguas é outro papo, né? Já é diferente. Uhum. Né? Então é isso, né? É importante a gente poder entender que o Espírito Santo a gente recebe no ato da conversão e que na caminhada da gente o Espírito Santo vai capacitando. Então, existe uma diferença entre batismo com o Espírito Santo e plenitude do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é um ato, tá? Quando a gente crê. Agora, a plenitude do Espírito Santo é um processo. E talvez seja isso, a plenitude, não é? Porque Paulo, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18, fala assim, enchei-vos do Espírito. Entendeu? Não, meu irmão, eu tenho um irmão que é assembleano. Ele falou que enquanto ele não foi batizado com o Espírito Santo, que ele chama de ser batizado com o Espírito Santo, é falar em língua estranha. Eu não dei sossego para Deus. Um dia ele me batizou. Ele insistiu, que um dia eles enrolam tudo, eu não entendo nada, né? Eu falei assim, mas eu tenho Espírito Santo também. Eu sei que você tem, mas tipo assim, você não fala em língua, então não é a mesma coisa. Eu falei, tá. Então, a questão de falar em língua, a gente já viu que é um dos dons do Espírito Santo, que não é um dom para todos, né? Que tem tantos outros dons que a gente às vezes não vê a pessoa preocupada e buscando esses outros dons, né? Ninguém quer ter o dom da cura, ninguém quer ter o dom do evangelismo. Não é? E o dom da generosidade, né? O dom da generosidade, da fidelidade. O dom de doar, o dom da administração, né? Todos são dons. Você não vê esse tipo de busca, né? O dom de servir, né? Agora, sabe uma coisa muito interessante para todos vocês? A gente tem que ter muito cuidado com, às vezes, a gente querer ser literal, pegar a Bíblia ao pé da letra. Porque se a gente for pegar a Bíblia ao pé da letra, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, diz que quando a gente ama, onde houver amor, as línguas cessarão. E aí? É mesmo. É verdade. Como é que a gente fica com isso aí? É tão importante que vai cessar. Exatamente. Então, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a pessoa pega um trecho da palavra, não olha o contexto, não vê por que Paulo falou aquilo. Então, eu só queria recordar com vocês o seguinte: Jesus não falou línguas. Paulo, nós não temos nenhum registro de que num culto ele tenha falado em línguas. Quando ele disse, eu falo mais línguas do que todos vós, eu falo mais idiomas. A palavra é idiomas, que todos vós. E eu mostrei para os irmãos semana passada que nós vimos pelo menos uma vez Paulo falando em 2 idiomas que a gente tem registrado na Bíblia. Você pode ver que nenhum dos apóstolos, depois do dia de Pentecostes, nenhum deles lá tem o registro de que eles tenham falado em línguas. Só no Pentecostes. O dom de línguas foi uma vez só, para cada situação. Não teve repetição. Não teve a ideia da pessoa se reunir no culto. Então, o problema de Corinto era um problema realmente estranho, que Paulo fala, olha, eu não vou proibir vocês de falarem, mas vocês têm que falar por 2 ou 3, que haja intérprete, não fique calado. Vocês acham, se aquelas pessoas estivessem falando pelo Espírito Santo, Paulo ia mandar ficar calado?
De jeito nenhum. Pode mandar para o Espírito Santo ficar calado? Não. Né? Então, a gente tem que ser inteligente para perceber isso, o que a palavra de Deus está falando. Porque se fosse o Espírito Santo, Paulo não iria dizer, não, o Espírito Santo está falando, mas fique calado. Não existe isso. Mas é aquela passagem que fala que o Espírito é sujeito ao profeta. O que é isso? Como o Espírito de Deus está sujeito ao profeta. É esse mesmo, de 1 Coríntios, capítulo 14. Tá? Então, mas não é o Espírito Santo, é o Espírito do profeta. O Espírito... E qual a diferença? O Espírito do profeta é o nosso, né? Entendeu? O nosso espírito, entendi. Nosso ímpeto, nossa maneira de agir. Tá? Agora, não é o Espírito do profeta, não é o Espírito Santo. Sim. Tá? Então, é muito importante a gente perceber isso. Por que Paulo está dizendo? Você tem que se controlar. Tá? Você tem que se controlar. Mas o Espírito Santo ser controlado é meio complicado, né? Agora, então, você não vê nenhum outro apóstolo falando línguas, a não ser no caso do dia de Pentecostes. Você não vê mais outro exemplo. E nenhum culto, nenhuma igreja, nenhuma carta, nenhum outro livro. Agora, o que acontece? A questão das línguas, muitas vezes, são um momento emocional. A pessoa tem um êxtase, tem uma emoção extrema, e aí o cérebro dela libera certos sons, e ela acha que aquilo é um dom do Espírito Santo. Ela induz. Né? Isso, muitas vezes, é chamado de hipnose. A pessoa se auto-hipnotiza. E aí ela entra num êxtase, e aí o cérebro libera, igual no sonho da gente. Né? Você já viu que a gente dormindo, a gente fala coisas desconexas? Quando as pessoas estão perto da gente, ouvem a gente falando no sonho, mas as coisas não têm muita conexão, uma sílaba ou outra, ou então uns resmungos que ninguém entende. Por quê? Porque o cérebro ele perde o filtro, sabe? Nós temos uma divisão cerebral que é chamada de ego, superego e id. Então, quando o nosso id, que é a parte inconsciente, que é o consciente, pré-consciente e inconsciente. Então, quando nós estamos dormindo, o inconsciente fica livre. Aí ele manda a coisa para fora, porque ele não tem filtro, mas a gente, na sã consciência, a gente tem o controle do chamado superego, que não permite que a gente fale certas coisas que a gente não gostaria. Sim. Tá? Mas aí, quando a gente entra no estado de êxtase, o superego relaxa. E no que o superego relaxa, aquilo que está no inconsciente aflora. E aí vem coisas desconexas. Igual vem num sonho. Você já viu o sonho que você mistura um bocado de coisa no sonho? Lugares, muitas coisas, muitos lugares diferentes, pessoas. Então, aí as pessoas acham que isso é um momento espiritual, é um momento emocional. Tá? E a pessoa fica mesmo toda crente que está, né, na coisa mesmo. A minha cunhada uma vez fez uma coisa dessa, a gente estava no culto da casa do meu irmão, lá no Xerém da minha irmã, ela começou a falar, e a minha irmã caiu no chão, mas caiu por quê? Porque ela estava fraca de jejum, 3 horas de jejum direto, e o culto rolando, e no instantinho ela parou de falar um monte de coisa que estava falando, a outra lá, né? E foi dar atenção para minha irmã, acabou aquele negócio. Eu já não estava mais aguentando aquilo, né? Porque eu não gosto, que eu não entendo nada, então, para mim, no espírito não fala comigo. Então, eu estava uma vez num culto, até uma cruzada evangelística, e que na hora do apelo uma senhora começou a falar coisas lá, eu cheguei e cochichei no ouvido dela, falei, irmã, se acalme, a senhora está perturbando o culto. E ela se acalmou. Se fosse o Espírito Santo. Não era o Espírito Santo. Então, são momentos emocionais na vida da pessoa, e eu não vejo, às vezes, problema da pessoa extravasar isso, não. Agora, dizer que isso é porque teve uma grande experiência
espiritual, que recebeu, que foi batizado com o Espírito Santo, você não tem base bíblica para isso. Meu Deus. Tá? Não edifica ninguém, só É, perturba. Gente, vamos então ao nosso estudo de hoje? Pastor, desculpa, porque esse assunto é interessante. Sim. Então, o senhor tá afirmando biblicamente que não existe base para falar em línguas. Não, correto? eu estou dizendo do modo como as pessoas fazem. Muita Tá? gente é iludida pelo cérebro, né? Isso, isso. Agora, Tá. que tem o Pode dom ter, espiritual, tem. Tem o dom de línguas, tem. Mas é dom mas de não idioma. banalizar, né? Dom de Não idioma. banalizar. Exatamente. O dom É de meio idioma. Ainda É tem mesmo. aquele que fala em língua e tem um outro que traduz. Pois é, às vezes a pessoa inventa a tradução também, né? Às vezes não traduz, mas às vezes inventa. É meninice. Às vezes inventa. Ô Porque tio, ficou gravado essa live sobre o Espírito Santo? tá Dom de línguas? gravada, tá gravada. Ok. Tá no YouTube, tá? Certo, tá bom. Tá no YouTube. Vocês podem estar no YouTube, lá no meu YouTube, meu canal, que aí eu fiz uma edição, dei uma melhorada lá, cortei algumas coisas para ficar menor, e tá lá bem esclarecidozinho, bem explicado, viu? Porque aí eu entro no idioma, entro no grego, né? E a gente trabalha a Bíblia, a gente não trabalha experiência pessoal. A gente trabalha a Bíblia. A gente não se baseia na experiência, mas no que a Bíblia diz. Então, não existe língua estranha, isso sim, não existe. Existe idioma. Não tem a palavra língua estranha lá em a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, que algumas Bíblias trazem a palavra estranha, essa palavra não existe no grego. Paulo não falou isso. Em nenhum momento Paulo disse que falava língua estranha, falava idioma. E também quando fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13, versículo 1, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Veja só. Então as pessoas falam assim, está falando a língua dos anjos. Paulo não disse que falava a língua dos anjos. Isso é chamado de linguagem hipotética. Uma hipótese. Ainda que eu falasse, quer dizer, quem entende de português, de gramática, sabe que ele não está dizendo que falava. É uma ignorância a pessoa dizer que Paulo dizia que estava falando a língua dos anjos. Tá? Em algum momento na Bíblia, algum anjo veio falando língua estranha com alguém? Registro nós não temos. Ele falou o idioma que as pessoas entendiam. Não temos nenhum registro na Bíblia que um anjo tenha falado outro idioma que não fosse daquela pessoa a quem ele estivesse se dirigindo. Então, ele fala assim, ainda que eu falasse. O que ele quer estar dizendo? Eu não falo.